Vou falar então sobre torcicolo congênito. Tem bebê e quer de alguma forma conhecer melhor o desenvolvimento, a saúde do bebê, para que ele cresça e tenha o melhor desenvolvimento possível. E hoje o tema é um tema muito importante que passa batido com muita frequência. A gente vai falar hoje de um negocinho chamado torcicolo congênito. Geralmente ele passa desapercebido porque na maioria das vezes se acha que é normal. O torcicolo congênito é comum, mas não é normal. Bom, vou falar então sobre torcicolo congênito. O bebezinho ele fica preso, né, dentro do seu útero, né, mamãe no caso, né, dentro do útero da mamãe, por aproximadamente 37 a 41 semanas, e ele vai crescendo, e à medida que ele vai crescendo, ele vai aumentando assim o útero, ele vai esticando o útero, né? O útero que cresce para depois o bebê crescer, não. É o bebê crescendo que empurra e vai estirando, vai dilatando, e assim o corpo vai cedendo, né, e reforçando as paredes. Então, é o bebê crescendo dentro da barriga da mamãe que faz com que o útero ganhe espaço, ganhe dimensão. Então, a gente pode entender facilmente que o bebê está espremido, né? Está espremido dentro da barriga da mamãe. E se ele está espremido, ele é todo molinho, então ele vai, de repente, ficar acostumado a ficar em algumas posições. Isso é bom? Isso é ruim? Nada, isso é normal, isso é natural, isso faz parte do nosso desenvolvimento, né? Para a gente se reproduzir, a gente precisa que isso aconteça. O crânio do bebê, isso aqui, é um crânio de um recém-nascido. As suturas e as fontanelas ainda existem. Aí aqui eu tenho um crânio de um adulto. Olha, não tem essas... Tem até as suturas, ó. Tem as suturas. Mas ele não tem esse volume de cartilagem. E para que existe esse volume de cartilagem? É para permitir que lá dentro, né, o sistema nervoso do bebê não seja comprometido por esse esmagamento, por esse crescimento, para permitir a expansão, o crescimento da cabeça sem comprometer o sistema nervoso central. Serve para facilitar com que a cabeça tenha mobilidade entre seus ossos, para um parto normal ela conseguir sair com mais facilidade, porque a cabeça ela acaba virando uma linguicinha para sair, que é mais fácil. E é muito importante quando nasce parto normal que essas suturas aqui, ó, né, e a fontanela, ela fica numa posição mais perfeita, porque ela é esmagada, né, então ela fica toda prensadinha, não ficam os ossos soltos, é prensadinho. Então quando nasce de parto normal, super tranquilo, ó, saiu, provavelmente o crânio nasce numa condição perfeita. Às vezes, quando nasce um parto normal, daqueles normais que não são tão normais assim, que tem que usar às vezes fórceps, ventosa, horas, né, até apertando ali, às vezes o crânio nasce com umas pequenas alterações. Mas quando nasce de parto cesárea, sempre ele nasce com os ossos mais soltinhos. E esses ossos mais soltinhos, né, pode favorecer que ele não tenha uma boa simetria, né? Um crânio tudo certinho. E aí um ossinho vai mais para um lado, um ossinho vai mais para cá, um encavalo um pouquinho sobre o outro, um cresce mais do que o outro. Aí vai dando o que a gente chama de plagiocefalia. É quando a cabeça é amassadinha para um lado, tem uma dimensão diferente para o outro, sabe? Então, essa é uma das principais causas de torcicolo. Por quê? Porque entre a primeira vértebra, que é o atlas da nossa cervical aqui, ó, que é essa primeira vértebra aqui, ó, essa aqui, ó, essa primeira vértebra. Entre essa primeira vértebra e o nosso crânio, a primeira vértebra, elas são duas bacias e o crânio são dois côndilos,
são duas partes ósseas que se deitam, se debruciam sobre essas bacias. Que estão aqui, ó. Essa aqui é uma, essa aqui é outra. Então, isso aqui, ó, se encaixa sobre as duas bacias da primeira vértebra. E desse jeito, se esses ossos aqui não estiverem perfeitamente bem colocados nessa posição, um vai mais para frente, um vai mais para trás. E aí, se um vai mais para frente ou mais para trás, a cabeça vai fixar minimamente a muita dimensão, mas geralmente é mínimo, né, para um lado. E aí já temos um torcicolo congênito. Olha, mas por que a gente não observa sempre, ou quase sempre? Porque o bebezinho, ele ainda não tem controle motor e força no pescoço para sustentar a cabeça. Que se ele tivesse essa força desde o início, aí quando ele contraísse, você ia perceber. Como o pescocinho do bebê é mole, mesmo que ele esteja em mínimo torcicolo, você não vai conseguir perceber. Você só vai conseguir perceber se tiver uma irritação muito presente no bebê, que ele vai utilizar esses músculos aqui. Eu chamo de esternocleido. Olha, vou ver se eu consigo mostrar aqui. Esse, ó. Esse músculo aqui, esternocleidomastoide. Quando esse músculo contrai, ele puxa a cabeça para frente e para o lado. E ele fixa dessa forma. Então, quando tem uma alteração importante aqui atrás, às vezes o corpo, para defender e melhorar o espaço onde a inervação passa, ele usa os músculos para fixar, para defender o que provavelmente é o torcicolo para o outro lado. Então, o nosso corpo, quando tem um músculo que entra em contração, você tem um torcicolo, você tem uma dor na coluna intensa que não deixa você mexer, geralmente são alguns músculos que estão trabalhando para te defender de você mesmo. Então, ele trava para defender, para criar uma situação melhor para os tecidos mais nobres. Os tecidos mais nobres do nosso organismo, primeiro, são os tecidos do sistema nervoso central. Principalmente os tecidos do nervoso central que tem aqui em cima, que é cérebro, mesencéfalo, ponte, bulbo e cerebelo. Essas são as estruturas que para o nosso organismo são mais importantes. Ele faz de tudo para defender. Depois são os nervos periféricos e os nervos do sistema nervoso central que nós temos dentro da nossa coluna, né, que é a medula espinhal. E depois os nervos periféricos. Saiu da coluna, foi para o corpo, é periférico. Então o nosso corpo ele tem preferência pelo sistema nervoso central, depois pelo sistema nervoso periférico, que é a inervação, que a comunicação aconteceu aqui e minha mão mexe aqui. Essa é o sistema nervoso periférico que faz isso acontecer. Depois, os mais importantes são os vasos sanguíneos, que o nosso corpo faz de tudo para protegê-los, juntamente com algumas vísceras e órgãos. E depois de tudo, de muita coisa, aí vem músculo, aí vem osso. Então o corpo usa dos músculos para melhorar a estrutura, para defender sempre o nosso organismo de nós mesmos, quando nós vamos colocar o nosso sistema nervoso central em risco. Muitas vezes o músculozinho do pescoço ele entra em hipertonia, ele entra em contração exagerada para defender alguma coisa. Então, se der um relaxante muscular, você pode até piorar a situação ao invés de ajudar o bebezinho ou o adulto que está sofrendo ali com torcicolo. Tomar minha dose de amor, que minha dose de café. Eu falo que só não gosta de café quem ainda não trabalha. Que quem começa a trabalhar tem responsabilidade, geralmente é apaixonado por café. Eu sou um deles. Esse é o último do dia, eu acho. Mas voltamos lá ao nosso discurso sobre torcicolo congênito. Então, você tem aí uma primeira causa, que é uma alteração do ossinho do crânio do bebê. Provavelmente se ele nasceu de parto normal, de parto cesárea, ou se ele teve um parto normal muito difícil. Então ele pode já ter uma alteração de crânio. Além do que, dentro da barriga da mamãe, o bebê acostumou a ficar numa posição, geralmente não é com o pescoço reto. Geralmente é encolhido, cabeça para baixo, né? E quando ele sai, talvez ele prefira ficar assim. Então pode ser só uma condição postural. Pode. Mas com os movimentos isso tende a desaparecer. É aquela que nasce um pouquinho torto 2, 3 dias depois que você percebe o movimento já zerou. Então essas aí costumam ser super tranquilo.
Agora, quando nós temos as alterações importantes nas 3 primeiras vértebras que nós temos na cabeça, né, que é C1, C2 e C3, o Atlas, o Axis e depois C3, quando essas alterações são nessas vértebras, costuma ser muito prejudicial para o desenvolvimento postural e de todos os sentidos das pessoas. Então, muitas pessoas desenvolvem escoliose na juventude. Por quê? Porque tinham um problema na cervical alta. Pessoas precisam usar óculos, por quê? Porque tinham um problema na cervical alta. Algumas pessoas perderam um pouquinho de audição, não tem qualidade nos 2 ouvidos. Pode ser. Tem enxaqueca. Tem disfunção na língua, né? Às vezes você faz avaliação da língua, não consegue ter uma boa motricidade da língua e não consegue descobrir o porquê. Pode ser aqui o problema. Então eu vou explicar por que isso acontece agora. Café? Bom, eu falei, né? Entre o crânio e a primeira vértebra, nós temos um escorregamento, né? Um escorregamento da cabeça geralmente para um lado e para o outro. Entre a primeira vértebra e a segunda vértebra, nós temos uma rotação para um lado, rotação para o outro. Entre a primeira e a segunda vértebra representa 50% do movimento de flexão lateral, né? de rotação da cabeça para um lado para o outro. Então, quando eu viro minha cabeça para um lado, o máximo que eu vou aqui, 50% desse movimento acontece entre a primeira e a segunda vértebra. Então, ela pode ficar fixada para um lado. E aí temos entre a segunda e a terceira vértebra, que são os movimentos de flexão lateral, né? Acontece o movimento de flexão lateral. Então, esse conjunto de movimento de flexão lateral, rotação e deslizamento, fat family, né? Então, esses movimentos são entre o crânio e até a terceira vértebra. Da terceira vértebra até a sétima é basicamente movimentos de compensação, de gesticulação da cabeça. Então, essas três vértebras são responsáveis por muitos problemas no corpo que se trata do corpo e não se trata na cervical. Por exemplo, muito comum fibromialgia, problemas digestivos, problemas respiratórios, problemas com sono, dores crônicas no corpo que você não sabe a causa, já pesquisou e não sabe. Pesquisa o seu cervical. Quero ver se você não vai descobrir alguma coisa ali. Pode ser ali. Por quê? Porque entre a nossa cabeça e tudo o resto aqui embaixo tem que ter comunicação. Exato. Então, o nosso sistema nervoso central, que controla nosso coração, nosso pulmão, nosso fígado, nosso estômago, refluxo, nosso estômago, nossas vísceras em geral, nossos rins, baço, pâncreas. Temos uma parte dele que passa, que desce da nossa cabeça ali, né, entre o esfenoide, que é um osso lá dentro, em associação aqui com o hospital. Ali sai um monte de nervinhos que desce e inerva uma parte das vísceras. Uma outra desce pela coluna, que são gânglios também. Então, nós temos 2 vias, a parasimpática e a simpática. Então, uma desce por fora, a outra desce por dentro, que vai inervar nossas vísceras. Então, aqui em cima, entre a cabeça e as primeiras vértebras, nós podemos ter comprometimento nessa inervação. E essa inervação comprometida compromete o funcionamento sistêmico de glândulas, de vísceras, de funcionamento do corpo como um todo. Então, muitas vezes você desenvolve problema no corpo, tendo um problema inicial na cervical. E o legal disso tudo, de começarmos a entender isso, é que a gente pode prevenir isso em todos os bebês. Todos os bebês. E eles crescem com menos chance de ter esse problema. Então vamos falar por que a cervical alta ela influencia nos nossos sentidos. Eu tô aqui de lado para você. E você me chama, eu não converso com você está aqui, você me chama, eu não converso com você assim, o que eu faço? Eu primeiro uso a minha cervical alta para posicionar a minha cabeça, depois o meu corpo vai, e nesse sentido eu crio um ambiente perfeito
para a musculatura dos meus olhos, tanto as que mexem os olhos quanto mexem as estruturas dentro dos olhos, focarem e estabelecer uma comunicação visual perfeita. Então, se o meu pescoço não vai, eu acabo forçando outras estruturas e até a musculatura do olho para conseguir focar e conseguir ter uma comunicação visual perfeita. E aí eu começo a usar outros músculos que não tinham que fazer isso, e eu crio uma disfunção musculoesquelética para manutenção e observação desse sentido visual. Então, muitas pessoas às vezes precisam usar óculos, né, para regular a distância. Pode ser um problema na cervical alta. Então, a cervical alta ela é muito importante, né? A mesma coisa, eu estou aqui conversando com você, eu não entendi muito bem, o que eu faço? Eu posiciono minha cabeça para conseguir te escutar melhor. Então, a cervical alta posiciona a cabeça para audição. Quando você vai sentir o cheiro de alguma coisa, você pode até aproximar a coisa até o nariz. Pode, mas a gente geralmente associa o movimento de trazer com a mão para sentir o cheiro e a cervical para levar o nariz até o ponto de localização para você sentir o cheiro. Quando você vai comer alguma coisa, você não faz isso. Você faz isso. Então a gente movimenta a cervical. Então, quanto mais para frente a gente vai, mais a gente consegue abrir a boca. Então, se você tem pouco movimento aqui, você tem que aumentar o movimento de abertura da boca. Então, se eu estou lá rígida, eu tenho que usar mais movimento da boca. Aí começa a dar problema na mastigação, começa a criar problemas na articulação temporomandibular. Então, o problema na cervical causa diretamente um problema na articulação temporomandibular. E isso é um problema sério, porque leva você a ter vários problemas. Isso altera ali um torcicolo congênito, mínimo que seja, ele vai criar um contato dentário diferente, vai criar uma disfunção aqui que a gente chama no desvio de septo, né? A gente tem um osso central aqui, né? Que acaba dividindo ali os cornetos de um lado e do outro, que ele trabalha em associação com vários sistemas, mas principalmente com o vestibular, para ajudar no equilíbrio. Então, se você cai muito para um lado, ele tende a desviar para o outro, para a manutenção do nosso sistema vestibular. Então, e agora, o mais importante, relacionado ao bebê nos primeiros dias de vida. Nos primeiros dias de vida, o que o bebê precisa fazer? Mamar, ordenhar, seja o leite da mamãe, seja o leite, a fórmula, fazendo descaptação ou diretamente com a mamadeira. E o bebê ele tem que usar a língua. Aí eu convido vocês a fazer a seguinte experiência. Encosta a língua toda no céu da boca. Encostaram? Agora vira a cabeça para um lado. Qualquer lado, pode ser esquerda ou direita. Faça essa mesma força com a língua no céu da boca de novo. Relaxa. Vai para o outro lado. Fizeram? Seguinte, vocês sentiram a mesma força da língua quando vocês fizeram na frente, fizeram para um lado e fizeram para o outro. Quem tem uma percepção melhor vai perceber que quando você vira para um lado, você tem mais força da língua do lado que você virou. E quando você vira para o outro, você tem mais do outro. Então, se o bebezinho ele tem a cabecinha um pouquinho virada para um lado, ele vai ter mais força para o lado que ele está virado. E se você tentar fazer para o outro, ele não vai conseguir, porque a cabeça dele é fixada para lá. Ele vai sentir desconforto em mamar do outro lado. E aí ele vai fazer força só com um lado da língua. Ele vai rodenhar com um. O outro vai ficar um espaço. E nesse espaço pode entrar o quê? Ar. O bebê vai cansar mais rápido, porque ele não vai conseguir usar a língua toda. Ele vai sobrecarregar a musculatura da mímica.
né? E vai puxar ar nesse espaço. Então, se você mama de maneira ruim, engole ar, o que provavelmente você vai ter? Problemas digestivos. Pode ter refluxo, pode ter cólica, pode ter um monte de outros problemas. Então, se você corrige o torcicolo congênito do seu bebê nos primeiros dias, primeiro benefício, o seu bebê vai conseguir mamar, ordenhar melhor. Depois que você corrigir, que você teve esse benefício, você vai ter todos os outros. Você vai evitar que o seu bebê seja uma criança e um adulto que sofra com dores de cabeça. Você vai evitar que o bebê no futuro sofra com ter que fazer muitos tratamentos dentários, né? Porque não existe um bom equilíbrio entre os contatos dentários e o dente começa a mudar de posição para poder se encaixar melhor. E aí, dependendo da posição que você está, ele vai ficando meio sem orientação, ele começa a sofrer bastante nesse sentido. Você vai evitar que o seu filho no futuro precise de usar óculos, pelo menos precocemente. Você vai evitar que o seu bebê no futuro tenha problemas de audição, problemas de equilíbrio. E tem um outro aqui que é muito importante. Vocês já ouviram falar em escoliose? Escoliose é o seguinte: quando nossa coluna de frente, de lado, né? Ela tem a lordose cervical, cifose torácica e lordose lombar. Essas são as curvaturas normais da coluna. Mas olhando de frente, ela tem que ser uma coluna o mais reta possível. Porque se ela não for reta, ela tem uma escoliose, que é uma curvatura olhando de lado. Entendeu? Isso é uma patologia da coluna chamada escoliose. Muitas vezes as pessoas dizem, porque eu uso mochila pesada de um lado. Não, porque eu sento errado. Na maioria das vezes não é isso. Porque todo mundo usou bolsa pesada por um tempo. Todo mundo ficou sentado por muito tempo. Todo mundo deitou errado por muito tempo. Então não é isso que faz com que uma criança tenha escoliose. Um adolescente adulto, a postura influencia muito. Mas na criancinha, influencia muito pouco. Ela é muito mais maleável. Eu vou explicar por que isso acontece. Vocês não veem na sociedade as pessoas com o olho mais alto do que o outro, né? Não é comum ver assim a pessoa, até é estranho. Tirando o Nestor Severo lá, que tem um olhinho em cima e um olhinho embaixo, com outro problema de simetria craniana, as pessoas elas estão sempre com os olhos na linha do horizonte. Isso se chama reflexo oculomotor. O nosso corpo sempre vai querer, conforme a idade vai passando, a gente tem mais necessidade de se ver nessa posição, senão a gente acaba ficando tonto. Uma criança, ela tem mais facilidade de fazer a manutenção assim. Tem. Tanto é que uma criança, quando deita, ela consegue ver um filme com mais facilidade. Você vai ficando mais velho, você vai tendo que se obrigar a ficar mais reto para você ver um filme que você tem menos facilidade de adaptar a musculatura visual para você conseguir enxergar com qualidade. Então, na criança, é mais difícil de você visualizar um problema. Você vai visualizar ele muito evidente quando já é adolescente e adulto. Então, por isso que é importante avaliar, mesmo que você acha que não tem muita coisa. Então, esse reflexo oculomotor, ele mantém os nossos olhos, com associação do sistema vestibular, sempre no horizonte. E aí, eu tenho um torcicolo. O olho ficou no lugar? Não, né? Então, a cabeça ficaria assim, certo? Certo. E aí, o que o meu corpo faz para equilibrar isso? Aí você vê aquela pessoa com escoliose, um ombro mais alto que o outro. Quem já viu isso? Quem acha que é torto? Então, pode ter sido. Então, às vezes sofre de enxaqueca, tem problemas de cólica, tem problemas de digestão, sofre bastante, tem problemas dentários, teve que usar aparelho muitas vezes, usar placa para dormir, tem um monte de problema. Às vezes tudo aconteceu lá nos primeiros dias de vida, com um torcicolo. Pequeno ou não. Então, assim, como identificar se meu filho tem? Às vezes é escancarado. O bebê ele só fica a cabeça para um lado, ele fica virado para um lado. Né? Geralmente, quando ele está torcido, tem relação com o crânio e a primeira vértebra.
Ou a segunda e a terceira, mas geralmente é a primeira. E a segunda e a terceira ela entra compensando pro outro lado. E quando o problema é entre a primeira e a segunda vértebra, o pescoço ele fica rodado. Então existe uma diferença entre ficar inclinado e ficar rodado. Rodado, rodado, inclinado, inclinado. Quando é inclinado, geralmente o problema é entre o crânio e a primeira vértebra. E quando é rodado, ele tem relação da primeira vértebra com a segunda. E aí você pode fazer isso no seu bebê. Você posiciona ele e brinca. Se ele ficar ali numa boa, voltar e ir pra lá, ok. Tenta pro outro lado. Ah, ele não gosta de ficar pro outro lado. Ele não fica pro outro lado. Possivelmente seu bebê tá com um torcicolo. Às vezes é mínimo, mas é legal que se trate logo, porque o mínimo cria uma... Você tem aqui uma linha que começa aqui e vai a 1 km de distância. Então, se você tem uma outra linha e você abre assim minimamente aqui, como ele vai crescer, lá com 1 km de distância ele vai ter uma distância muito grande, mas aqui é mínimo. Então, o mínimo ele tem que ser controlado. As pessoas não querem controlar o mínimo e reclamam do resultado amplo que acontece lá na frente. Então, é muito mais fácil trabalhar preventivamente do que tratar um problema, né? E aí, você pode testar rodando o pescoço do seu bebê ou inclinando o pescoço do seu bebê. E outro teste: mamar. O bebê deita para mamar no seu colinho, né? Ele deita para mamar no seu colinho e mamando no seu colinho ele fica com a cabeça virada. Aqui no meu peito esquerdo, ele consegue mamar muito bem. Deu ali 5, 10 minutos, eu tiro, dou uma relaxada e ponho no outro peito. Eu não consegue pegar o peito direito, mastiga o peito, machuca meu peito, eu não gosto, choro, fico agoniado, tal, eu fico aqui forçando, tal, ele até consegue um pouco, muda a posição do bebê e tal, mas ele só mama bem no esquerdo. Isso é um sinal claro de que o seu filho, seu bebê, tem um torcicolo presente. E que se você não fizer nada, ele vai se acostumar com esse torcicolo, ele pode ter tudo isso que eu te falei no futuro. Escoliose, problemas visuais, problemas auditivos, problemas de equilíbrio, aquela pessoa que não pode viajar no banco de trás, que já quer vomitar. Pode ter sido um torcicolo lá na primeira infância, no primeiro dia de vida. Então, assim, é muito importante identificar e tratar o torcicolo do seu bebê. Eu vou dar umas dicas agora, simples de ajudar a resolver. A maioria dos tratamentos feitos pelos colegas da fisioterapia não estão errados, mas eles estão focando mais nos músculos. E os músculos, coitados, eles só estão trabalhando para defender alguma coisa. A gente tem que trabalhar na nossa cervical mesmo, na nossa articulação. Se você, mamãe, perceber que o seu bebê não tem uma simetria muito boa de crânio, né? Às vezes é mais achatadinho de um lado, mais redondinho do outro, né? Se é mais achatado atrás, é legal procurar um neuropediatra e, se te conseguir, leve ele até um osteopata que tem habilidades em pediatria. Não existe a especialidade de osteopata pediátrico. Então você vai dizer, sou osteopata pediátrico. Você pode até ter feito osteopatia e buscado cursos de aprimoramento em pediatria. Mas não tem, uma formação extra agora, osteopata pediátrico. Não tem. Tem um osteopata que fez, às vezes, que tem uma experiência com bebês, que trabalha com bebês e que vai levando isso, que fez alguns treinamentos com quem já tem experiência com bebês, que não tem uma terceira especialidade, como é a osteopatia. Você é formado em fisioterapia, depois você faz osteopatia, e na osteopatia depois faz uma outra formação, que é osteopata pediátrico. Não, é osteopata. Então qualquer osteopata pode mexer no bebê. Agora, eu levaria naqueles que têm mais experiências com bebê. Eu tenho bastante experiência com bebê, tenho aí uns 5 anos que eu venho trabalhando com bebês, ajudando mamães e bebês. Então, assim, eu sou um osteopata
que tenham habilidades em pediatria, e eu atendo muitos bebês aqui, e quase todos eles, quase todos os bebês até 3 meses que vêm com cólicas excessivas, não dorme, resmunga, tem refluxo, nossa, nariz entupido toda hora, tem torcicolo congênito. Às vezes mínimo, às vezes muito importante. E aí eu tenho que fazer manobras para corrigir. O torcicolo geralmente de primeira a gente resolve, porque a gente não trabalha no músculo. Não trabalha no músculo, aí eu relaxo o músculo, beleza. O bebê ele toma o primeiro susto, o músculo entra em contração de novo, é igual quem tem um torcicolo. Aí faz a massagem, legal, pega o primeiro ventinho, já travou de novo, porque o músculo ele vai entrar em proteção novamente. Entendeu? Então assim, fiz e não ajudou muito. Thalita, a sessão de Mateus, você tá 40 minutos de Linhares, vem que a gente trata, às vezes a gente resolve logo. Tem 4 meses, ainda é muito fácil de resolver. A fisioterapia, ela é muito importante, mas ela vai trabalhar muito mais a musculatura do bebê. Tem pouca habilidade nas articulações do bebê, porque a gente não tem essa vivência. Na verdade, a gente é tratado na faculdade com medo de mexer em bebês. O bebê, geralmente, ele é mais, os recém-nascidos, é mais trabalhado aí na pessoal da hospitalar, que fica lá na UTIM, né, que trabalha nos primeiros dias no hospital para dar alta. Depois, fora dali, ela tem uma característica muito mais muscular. Ou, se passar um pouco do tempo, também voltada para neurológico. Mas ortopédico no bebê é um pouquinho mais complicado. Então, o que a gente pode fazer então em casa, tio Henrique? Cara, tem umas coisinhas bem simples que ajudam. Inclusive, eu tenho aqui rios que eu ensino uma técnica assim, simples, que você coloca o dedinho mindinho, né? O bebê ele tá deitado, né? De barriga para cima. Você coloca o dedinho mindinho no céu da boca do bebê, né? Você coloca o dedinho mindinho no céu da boca do bebê. Alguém aí já experimentou em comer leite ninho com colher que coloca na boca? O que é que ele faz? Ele tem uma atração pelo céu da boca, né? Ele cola todo no céu da boca. E aí o que a gente faz? A gente começa a trabalhar na seringa. Para quê? Para tirar o leitinho do céu da boca. Então nossa função do dedinho é ser o leitinho. Então você vai colocar dentro da boca do bebê e vai fazer uma pressãozinha para cima, uma coçadinha, para ele começar a trabalhar a língua. Depois que você tiver, você vai ficar puxando um pouquinho para cima. Aí ele vai começar a ter uma força maior na língua. E daí a gente vai usar a língua para soltar a cervical. Nossa língua solta a cervical. Eu faço até uns testes no adulto aí para você ver como é diferente. Quando você usa a língua fazendo exercício e quando você não usa a língua fazendo exercício. Então, quando a língua está relaxada, nosso corpo tem mais mobilidade, né? Quando a língua está mais tensa, a gente tem menos mobilidade. Mas se a gente trabalhar a língua aqui, a gente consegue fazer uma coordenação motora melhor no entorno do pescoço. Então você coloca o dedinho no bebê. Deixa eu botar aqui um pouquinho mais para baixo. Então você coloca acho que aqui consegue ver, né? Você coloca o dedinho na boca. Deixa eu pegar um bebê. Você coloca o dedinho e você vai dando as puxadinhas para cima. E a cabeça do bebê, né? Ela é redondinha aqui, não é? Ela é redondinha. Você vai colocar os dedos aqui, ó. E vai apoiar em concha a cabeça do bebê na sua mão. E aí aqui, o bebê ele tem a cabeça rodada para cá, por exemplo. Então, ele tem um torcicolo congênito em rotação para a direita. Então coloca o dedo e começa a puxar. Sempre a gente vai informar o nosso organismo que nós não queremos irritá-lo, nós queremos ajudá-lo. E como que a gente ajuda? Indo a favor do problema. Aí o corpo, ele não está querendo brigar comigo, né? Ele não está querendo me fazer doer. Aí você volta para o centro. Vai de novo para o lado do problema e volta para o centro. Quando o bebê ele relaxar um pouco mais, você começa lentamente a ir para o lado que ele não gosta, mas sempre puxando a cabeça para cima. De leve. E vai que ele não gosta e vem para o que ele gosta. Vai porque ele não gosta, sempre puxando e vai. Vai chegar uma hora que você vai perceber que a cabeça vai toda para cá. E aí começou a soltar, os músculos permitiram, as articulações começaram a ficar mais bem lubrificadas e ele gostou. Aí você vai ficar aqui um tempo. Quando você vê que está todo relaxadinho, você vai ficar indo e voltando.
indo e voltando. E se você faz isso aí na sua casa com o seu bebê, você pode fazer isso toda hora. Entendeu? Você pode fazer isso o tempo todo, todos os dias. 1, 2 vezes ao dia. Tem risco de dar alguma coisa errada? Não tem. É muito fácil cuidar de bebê. Dá medo, não dá? Eles são frágeis? Nem tanto, mas são frágeis, são dependentes, né? Eles não são frágeis, eles são mais fortes do que muita gente. Só que eles são mais dependentes. Então, assim, eles dependem mais da gente. Então, façam isso. Eu tenho plagiocefalea. Cara, não tem muita coisa que a gente pode ensinar, né, online aqui para você tratar a plagiocefalea do seu bebê. Tem que procurar alguém que mexa. Se você não mexer, você vai evoluir para ter que usar aqueles capacetes que são caros, né? Hoje, para você fazer um protocolo, para botar um capacete daquele, você não desembolsa menos de 20 a 30 mil reais. Um capacetezinho, né? Procurei capacete para plagiocefalea. Tem até uns bonitinhos, pintadinhos, coisa mais linda, né? Mas é caro. Sendo que você poderia ali com o seu dedinho, com o seu amor, com sua mãozinha no seu bebê prevenir. Agora, se você tem plagiocefalea, eu sugiro que você leve um osteopata que tem habilidade com pediatria. Se não percebe plagiocefalea, você mesmo às vezes consegue corrigir o torcicolo do seu bebê, né? Então assim, tentem. Depois vocês deixem no comentário. Então, eu falei, mamãe, qual exercício eu posso fazer para estimular o lado esquerdo? É o que eu te falei. Você vai primeiro para o lado direito, que ele vai com facilidade, se é isso que eu estou entendendo. E depois você leva passivamente, onde você leva o pescoço dele lá. Depois que você levou e deixou o pescoço lá no lado esquerdo, você começa a brincar com ele, mostrar luzes para eles, né? E aí, naturalmente, ele vai ter um pouco mais de controle naquela posição. E tendo um pouquinho mais de controle e gostar daquela posição, a própria coluna começa a se ajeitar, como eu disse. A nossa coluna segue o movimento da nossa cabeça. Se a nossa cabeça está inclinada, o nosso corpo vai puxar para o outro lado para achar um equilíbrio, né? Então assim, corrija-se primeiro a cervical e a cabeça e deixa que o próprio corpo resolve tudo, né? Geralmente tudo depois disso. Beleza? Experimentem, tentem, depois me dão um feedback aqui. Na nossa próxima live, teremos possíveis 2 temas. Um tema é sobre língua presa, né? Que é fazer a frenectomia sublingual do bebê, ou plagiocefalia, que é alteração de crânio. Se for plagiocefalia, provavelmente eu vou falar sozinho, a não ser que eu traga algum neuropediatra para falar junto comigo, né? E se eu falar sobre língua, eu vou e a nossa colega estiver disponível, eu vou chamar a Karen Araújo, que é uma odontopediatra que faz frenectomia a laser. Ela é muito, muito legal. A gente tem uma parceria, assim, eu geralmente indico para fazer com ela porque ela faz a laser. Eu tenho preferência para fazer a frenectomia laser, então eu costumo encaminhar para ela, né? Porque ela, na nossa região aqui, que eu saiba, é a única que realmente faz. E tem resultados muito bons. Mas se não for possível e precisar fazer, faça com o profissional que tem da forma que for possível. Beleza? Então na próxima semana a gente se encontra aqui na nossa live para falar sobre ou frenectomia, a língua presa, ou para falar sobre plagiocefalia. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Obrigado pela presença de todos vocês, né? Marquem, encaminhem essa live que contém informações legais para, às vezes, para terapeutas, às vezes para mamães, né? Às vezes para papais, para pessoas que se interessam ao bem-estar do bebê. Às vezes até para quem trabalha com orientação e amamentação, que tem dificuldade, em algum caso, isso aí de repente é uma informação que pode ajudar. Beleza? Vou ficando por aqui. Um fortíssimo e amoroso abraço. Beijão.